A sua faculdade te prepara ou te preparou para o mercado de trabalho? É isso que nós vamos tratar em mais um episódio de Educação Física S.A. Vamos ver se você está com tudo na profissão ou se você está correndo atrás. Sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E está começando mais um episódio da 4ª temporada de Educação Física S.A., um podcast sobre educação física, mercado de trabalho. E nós estamos com um tema que é Faculdade de Educação Física. As faculdades de Educação Física preparam para o mercado de trabalho? A gente está utilizando agora esse novo formato, nosso formato Express, direto ao ponto. E eu quero começar já abrindo com essa pergunta na lata para o meu amigo Kleber. E aí, as faculdades de Educação Física preparam para o mercado de trabalho? Pois é, rapaz. A gente, inclusive, está dando aqui continuidade, de certo modo, ao episódio, o primeiro episódio dessa 4ª temporada, inteiramente dedicada à formação em educação física. E na primeira temporada nós fizemos uma pergunta também difícil, né? Para que servem as faculdades de educação física? E que gerou muitos comentários, né? Muitas mensagens, nós recebemos muitas mensagens, algumas concordando, outras discordando. E esse é mesmo o nosso propósito aqui. A gente costuma dizer que esse podcast não é meu nem do André, esse podcast é nosso. Então é para a nossa comunidade refletir sobre esses assuntos e, claro, buscar soluções para aprimorar a formação, a atuação, as oportunidades do mercado de trabalho, né? O nosso sonho, na verdade, é ver os profissionais de educação física com o bolso cheio do dinheiro, e para isso a gente precisa pensar maneiras, né, de conquistar mais espaço e valorização no mercado de trabalho. E dentro disso, essa pergunta que a gente se faz aqui nesse segundo episódio dessa 4ª temporada, ela é crucial. As faculdades de educação física, elas preparam ou não preparam para o mercado de trabalho? Bom, André, eu acho o seguinte, em parte. É claro que a resposta para essa pergunta não admite respostas absolutas, do tipo sim ou não. Porque é claro que, em alguma medida, as faculdades preparam para o mercado de trabalho, mas também, em certa medida, não. Elas também deixam muito a desejar, até conforme nós comentamos um pouco no primeiro episódio. E, além disso, eu acho que tem uma outra pergunta que, digamos assim, se desdobra dessa primeira, é se elas deveriam preparar para o mercado de trabalho, porque existe essa discussão no universo da formação profissional em educação física. Se o propósito de um curso de graduação, e em particular graduação em educação física, deve ser o de preparar para o mercado de trabalho. Porque há uma visão aí, de um lado, uma visão mais instrumental, que é inclusive a visão que eu tenho, de que eu acredito que a formação em nível superior, na educação física, ela deve sim oferecer instrumentos para aquele futuro profissional atuar em determinados segmentos do mercado de trabalho. Mas existe também, o que é legítimo e tem todo um fundamento por trás disso, uma visão mais humanista e mais generalista, que acredita que é necessário, antes do que essa visão instrumental, uma formação mais ampla e mais genérica, que isso talvez seja até mais importante do que aquela que se atém a um instrumento. Então, ou seja, essa pergunta ela envolve aí uma série de complexidades, né? E o que você acha? Você acha que ela prepara ou não prepara? Você que tem muita experiência em faculdades diferentes, como é que você vê? Cara, eu concordo com você, eu acho que em parte, mas é porque tem uma dicotomia aí que talvez não deveria ser aplicada, sabe? Porque é aquela história assim, preparar para o mercado de trabalho ou preparar para a vida. Tem uma dicotomia que é mais ou menos nesse sentido, né? Uma formação mais generalizada e tal. Eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, preparar para a vida está incluído também, em parte, se preocupar com a empregabilidade e com a trabalhabilidade dessas pessoas que estão se formando na faculdade. Porque como que uma pessoa vai se preparar para a vida se ela não está pronta para ingressar, mesmo que de maneira, né, ou mesmo não, de maneira crítica e tudo mais, mas ingressar sim no mercado de trabalho. E digo mais, tem uma outra dicotomia aí, talvez, você vai poder me ajudar com base na sua realidade, mas o discurso de preparar para o mercado de trabalho, ele é fortemente presente e ele é o mote principal das faculdades particulares. É uma realidade que eu conheço bem.
Então, é propagandeado, inclusive, para o aluno que vai entrar na época da escolha dele, né, por uma escola particular, todas as oportunidades profissionais e no mercado de trabalho que esse aluno vai ter nessa faculdade. De que forma? Através de parcerias com o mercado, né, na realização de estágios e tudo mais, através do destaque dos alunos egressos. Olha esse egresso aqui dessa faculdade, onde que o cara está trabalhando, entendeu? Está trabalhando num posto de destaque dentro da educação física. Eu lembro muito de numa faculdade, de uma universidade que eu trabalhei, que a fonoaudióloga da Ivete Sangalo tinha se formado numa da faculdade que eu trabalhei. E isso era propagandeado, tipo assim, internamente, talvez não numa propaganda para todo mundo, mas eventualmente até sim, mas nos cursos, quando o aluno entrava lá em fonoaudiologia, falava, às vezes a menina ia lá dar uma palestra, alguma coisa assim, ou seja, os egressos de sucesso, eles vão lá para referendar a formação dessa faculdade que é voltada para o mercado. Então, a minha resposta, Faculdade de Educação Física preparam para o mercado de trabalho, também é em parte, mas todas deveriam. E preparar para o mercado de trabalho não difere de dar uma formação crítica para esse aluno ou de preparar para a vida. Então, elas deveriam sim estar preocupadas com essa empregabilidade, com essa trabalhabilidade dos profissionais que lá entram. Porque se o mote já vem antes, né, se a questão da escolha da profissão e da escolha de o que você vai fazer para o vestibular, Enem, enfim, tem a ver com o sucesso profissional dessa pessoa, de valorização, né? Porque quando a gente escuta e tem esse discurso muito grande, né? Você vai contar para sua família que você vai fazer educação física, muitas famílias falam assim, poxa, mas educação física não dá dinheiro. Ou seja, essa é uma preocupação. Estar no mercado de trabalho é uma preocupação. Então, se essa é uma preocupação desde antes de entrar, por que não deve ser uma preocupação na formação também? Eu concordo totalmente com o que você está dizendo e até acrescentaria 2 elementos a essa questão de por que as faculdades deveriam preparar para o mercado de trabalho e que isso, como você acho que enfatizou muito bem, não está em oposição a preparar para a vida. Por quê? A vida do trabalho, o mundo do trabalho, ela ocupa uma parte muito grande da nossa vida adulta. A gente passa muitas horas trabalhando e muitos anos da nossa vida adulta, até a aposentadoria. Então, de modo que a nossa vida não se reduz ao trabalho, mas a nossa vida é, em grande medida, o trabalho, né? Pelo menos para aquelas pessoas que precisam trabalhar, ou seja, aquelas pessoas que são membros da classe trabalhadora, que se definem pelo trabalho e que precisam trabalhar. E nesse aspecto, André, que são um dos elementos que eu quero acrescentar é isso, o perfil dos estudantes de educação física, né? O Exame Nacional de Cursos, que é feito, né, aquelas avaliações, né, ao final do curso, a cada, acho que 4 ou 5 anos, o Ministério da Educação faz a avaliação de todos os cursos e também dos cursos de educação física. E um dos aspectos que eles levantam dos estudantes que participam, né, dessa avaliação é o perfil dos egressos, né, aqueles alunos que se formam. E aproximadamente 50%, portanto metade das pessoas que se formam na educação física tem renda familiar até 2 salários mínimos e meio. Então reparem que são pessoas de famílias pobres, né? Se você considerar pessoas que têm renda familiar de até 3 ou 4 salários mínimos, você vai estar falando ali de 60%, 70% do universo. Então são pessoas que estão preocupadas com isso porque vão ter que se preocupar com isso. Elas estão fazendo um investimento ali financeiro, de tempo, de energia, de dedicação, na esperança de que esse esforço todo se reverta para ela em condições de trabalho e salariais melhores. Então as faculdades, é claro que precisam se preocupar com a preparação para o mercado de trabalho. O quanto que a formação que elas oferecem para esses estudantes pode ou não pode se reverter em oportunidades no mercado de trabalho. E o segundo aspecto que eu disse que é te colocar, para acrescentar, né, por que as faculdades deveriam, é porque o valor do trabalho, ou a valorização profissional da educação física, que é um tema recorrente, né? Se você participar de grupos aí nas redes sociais que reúnem profissionais de educação física, você rapidamente vai perceber que existe essa preocupação muito grande com relação à valorização profissional. Valorização profissional que diz respeito aos salários, receber melhor, ganhar melhor,
mas também uma valorização que diz respeito ao aspecto simbólico do prestígio, do status, né, da reputação desse profissional. Então, o valor do trabalho, seja de natureza econômica, salarial, material, ou seja simbólica, de prestígio ou de status, ela é uma combinação de conhecimento e competência com relação à demanda dos consumidores no mercado de trabalho. Então, eu acho que as faculdades que, digamos assim, relativizam o valor do conhecimento aplicado à resolução de problemas no mundo do trabalho, elas supervalorizam o conhecimento em detrimento da competência. Porque o conhecimento adquirido na faculdade ele precisa ser convertido em uma competência operacional na oferta de serviços para consumidores. Seja ele um estudante, uma criança que está numa escola pública, né, é uma forma de... Eu sei que soa estranho, né, você olhar para esse grupo como um consumidor, mas, enfim, ele está ali recebendo o trabalho, o serviço ofertado por um professor, seja aquele que trabalha como personal trainer, como treinador de uma modalidade esportiva. Ele tem um grupo, está atendendo uma necessidade ali por meio da oferta de trabalho dele no setor de serviços. Cara, e esse dado que você trouxe aí, dessa renda familiar, das pessoas que estão se formando em educação física e tudo, isso me leva até a colocar um ponto aqui mais polêmico e mais urgente ainda, sabe? Eu acho assim que a pessoa tem que estar num lugar de conforto para poder buscar, digamos assim, mudar o mundo. Antes disso, ela quer mudar a realidade dela. Então eu vou citar 2 pontos aqui. Eu tô assistindo, até me dei de assistir na verdade, uma série na Netflix chamada Atlanta, que é muito interessante, né, sobre a realidade de rappers e pessoas de baixa renda de Atlanta, nos Estados Unidos, mas tem uma cena muito interessante, porque a pessoa vive no corre ali, atrás de dinheiro, muito apertada, fazendo as coisas, e o cara fez um investimento lá para ganhar grana, e aí ele foi lá buscar a grana dele, e o cara falou assim, não, isso aqui é um investimento de longo prazo, você só vai pegar o seu dinheiro em setembro, e estava muito longe disso ainda. E aí a cena bem forte, o cara falou assim, ô fulano, eu sou quebrado, cara. Eu tenho que comer hoje, eu não tenho que comer em setembro, não. Entendeu? Uma cena forte, assim, muito interessante. E essa que é a questão, assim. Então, o primeiro ponto, a pessoa que escolhe fazer educação física, que está nessa condição de baixa renda e tudo mais, ela entra querendo mudar a realidade dela. Ela nem pensa, quem vai falar com ela assim, bem-vindos, vocês vão fazer educação física, vocês vão fazer diferença no mundo, mudar a realidade das pessoas. Quem vai falar isso para elas são os professores delas na faculdade, no primeiro encontro. Mas ele entra querendo mudar a realidade de vida dele, querendo sair do aperto dele. Essa é a maioria. Se você está numa condição confortável para escolher um curso superior, aí você pode pensar, né, na diferença que você quer fazer no mundo, em como você vai atuar, mas se você está no aperto, você está pensando em mudar a sua realidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, cara, tem a ver também com o conforto de quem está por trás desse discurso. A gente estava comentando isso outro dia num papo de boteco, né? É muito fácil eu, da minha posição hoje confortável dentro da educação física, falar para as pessoas que elas não precisam se preocupar com o mercado, ou que elas têm que ser críticas ao mercado, que elas não podem aceitar determinadas situações, quando a pessoa está num outro lugar, num ponto ainda de estar batalhando pela colocação dela e pela entrada dela no mercado de trabalho, né? Aquela história, é igual o pessoal que critica o consumo, a maioria das pessoas que criticam o consumo são as pessoas que podem consumir. Aí você vai falar para a pessoa que nunca consumiu, que quer consumir e que ela não pode consumir, entende? Então é a mesma coisa, por isso que eu coloquei logo no início da minha fala, falando que não deveria ter diferença, né? Que poderia as faculdades tinham que formar para o mercado e no mercado estar formando para a vida. Então é complicado pessoas que estão confortáveis hoje na profissão, no topo da pirâmide da educação física, chegar e falar assim, mas a gente não tem que se preocupar com o mercado. Tem sim, tem uma massa de alunos sobre os quais essas pessoas que estão na formação têm responsabilidade, entende? Tipo, nós aqui no nosso podcast Trocando Ideia, a gente também tem uma responsabilidade em trocar ideia com o pessoal da educação física. É claro que é muito heterogêneo, pode ter gente hoje na educação física que está mais tranquilo, mas com os dados que você traz, né, a tendência é o quê? É que a grande maioria das pessoas
né, que grande parte das pessoas que estão escolhendo a educação física não esteja tão tranquilo assim. E não esteja também em condição, né, pode até mudar o mundo como consequência, mas que em primeiro ponto elas estão precisando mudar a realidade delas, das famílias delas, entende? Então eu acho que é mais um ponto, né, que mostra essa importância de preparar para o mercado, porque eu acho que preparar para a sobrevivência e aí para o mercado vem antes de preparar para a vida, tem uma realidade mais urgente ali da pessoa. Essa retórica toda que você está apontando aí criticamente, André, ela tem, digamos assim, uma certa hipocrisia também por trás disso, embora ela seja bem intencionada. Por quê? Porque ela diz se preocupar com a humanidade, mas ao mesmo tempo, na prática, despreza o ser humano que está do lado dela. Entende? Então é muito fácil você se preocupar com a humanidade e não dar importância para os dramas dos seres humanos que estão no seu círculo imediato de convivência. Até por isso eu acho que eu comecei aqui esse episódio de hoje falando, né, que o nosso sonho é ver os professores e profissionais de educação física com o bolso pesado de tanto dinheiro que tem dentro deles. Isso é uma ambição verdadeira, quer dizer, ilegítima. Por que não pessoas que têm, né, um grupo social como esse, predominantemente, que tem origens sociais de famílias pobres, por que não podem ter a ambição de conquistar um conforto material maior para si e para suas famílias? Eu acho que essa é uma ambição legítima. E mais, é uma ambição que essas pessoas, esses jovens que ingressam nas faculdades de educação física, alimentam por meio do estudo e do trabalho. Quer dizer, nada mais bonito do que você ver um grupo de jovens perseguindo os seus objetivos por meio do estudo e do trabalho diligente. Quer dizer, eu acho que é claro que é muito difícil conseguir prosperar, especialmente num país como o Brasil, por meio do estudo do trabalho. É difícil, mas não é impossível. E faz parte de uma utopia bonita, que a gente deve também alimentar, sabe? E aí, André, a minha última observação que eu queria fazer e compartilhar com você aqui, ainda sobre tudo isso, né, por que você acha que as faculdades de educação física, naquela parte que elas não preparam para o mercado de trabalho, não são capazes de fazer isso? Por que elas não conseguem ou por que elas às vezes não querem, né, fazer isso? É um ótimo argumento para a gente, inclusive, encerrar esse episódio. Algumas não querem, que eu acho que são poucas, pensando nas particulares, claro, na minha realidade, talvez nas públicas pode ter algum grupo maior que não queira, mas muitas não conseguem, o que é também, digamos assim, legítimo. Porque, como a gente comentou aqui, o mercado ele tem uma capacidade mais rápida de transformação e aí, muitas vezes, a engrenagem, a forma como funcionam as universidades faz com que demore um pouco essa transformação chegar lá. E isso depende de dois aspectos para mim. Isso depende das pessoas que fazem parte dessas universidades e que recebem, digamos, essas necessidades de mudança. Então, acho que, né? Então, sei lá, precisa-se colocar discussões sobre empreendedorismo nos cursos de educação física. Vou dar um exemplo clássico, né? Numa faculdade particular, como já aconteceu em muitas que eu trabalho, sabe o que os caras fazem? Pegam uma disciplina de empreendedorismo, coloca na grade, pega um professor da casa que tenha competência para lecionar, e se não tiver ninguém, contrata-se esse professor e no próximo semestre a disciplina de empreendedorismo está acontecendo. E muda-se a grade, através dos órgãos colegiados e tudo mais, mas muda-se assim, ó, rápido. Agora, pensa numa universidade pública. Precisamos inserir a discussão de empreendedorismo nas universidades. Quem que vai discutir isso? O professor que entrou para a cadeira de voleibol? O professor que entrou para a cadeira de atletismo? De psicologia do esporte? Entende? Então, talvez seja um pouco mais moroso e complicado esse processo nas públicas, tá? Mas as particulares também têm problemas, claro, mas elas têm uma forma mais rápida de se organizar, mas muitas vezes também elas não conseguem, tá? Não estou falando que as particulares conseguem e as públicas não conseguem. E eu vivo a realidade das particulares, inclusive. Muitas vezes as particulares não conseguem e não dão conta, porque também, mesmo tendo essa articulação mais rápida, não é tão fácil conseguir, sabe? Não é tão fácil conseguir por conta dessa velocidade do mercado. Eu acho que essa disparidade, ela sempre vai existir, mas ela pode ser menor, sabe? Ela pode ser menor com algum esforço e com alguma força de vontade nessa questão da formação, que é o que a gente está discutindo nessa temporada. Não é ser
refém do mercado, mas entender o que o mercado está pedindo, o que os alunos, vão passar para a parte humana agora, o que os alunos estão pedindo, o que os alunos estão necessitando, porque isso se traduz em problemas que nós colocamos aqui, inclusive no primeiro episódio. Por que os alunos estão saindo da faculdade com o diploma na mão e buscando formação em áreas que, inclusive em disciplinas, em situações que eles inclusive viveram na faculdade, mas que aquilo ali, do jeito que foi passado, não foi suficiente. Então, mais uma vez, não é se render ao mercado, é ouvir as pessoas, é ouvir os trabalhadores, é ouvir os estudantes dessas faculdades. Ou seja, por que não está dando conta? Por que as aulas não estão acontecendo? Por que as aulas não estão interessantes? Entende? Então, é a partir daí que a gente deve pensar a formação, a partir das pessoas. Eu acrescento ao que você colocou, André, só mais 3 elementos que eu acho que talvez ajudem também a gente a refletir sobre por que as faculdades eventualmente são incapazes, né, de preparar para o mercado de trabalho. É claro que elas são incapazes em parte, como a gente colocou no começo. É claro que em parte elas são capazes, né? Eu vejo 3 elementos, André. O primeiro é uma certa ênfase na dimensão teórica da formação. E aproveitando uma distinção que eu comentei antes, né, uma ênfase maior no conhecimento do que na capacidade de converter o conhecimento em competências operacionais no mundo do trabalho. Então, algumas faculdades têm uma ênfase muito grande mais no conhecimento do que nessa competência de converter o conhecimento em capacidade operacional, né, para resolver problemas do mundo real. Um segundo aspecto desse mesmo problema que eu considero uma certa incompreensão do conhecimento tácito depositado no universo cultural dos esportes e das atividades físicas. Quer dizer, existe um certo imaginário, uma certa mentalidade que às vezes supõe que não existe, parece supor que não existe conhecimento depositado. Nós comentamos aqui no primeiro episódio, né? No universo dos marombeiros, no universo dos boleiros, dos ex-jogadores de futebol profissional. Olha para isso até com um certo desdém, com uma certa soberba, olha de cima, né? Como se essas pessoas fossem todas ignorantes. E, ao contrário, existe ali muito conhecimento tácito depositado. Toda uma cultura, um ecossistema de saberes, saberes que estão, inclusive, incorporados no corpo daquelas pessoas. Talvez não seja um conhecimento que esteja escrito em livros, não seja um conhecimento que está sendo manifestado por meio de palavras, mas é um conhecimento que se manifesta no corpo daquelas pessoas. Então essa é uma particularidade do campo dos esportes, das atividades físicas e da educação física, que eu tenho a impressão que a epistemologia da formação universitária em educação física incompreende, ou não compreende totalmente, né? E por último, e aí como consequência dessa relativa incompreensão desses conhecimentos incorporados, eu vejo aí um divórcio entre as faculdades e esse ecossistema esportivo onde reside todo um universo de saberes ligado aos esportes, às atividades físicas, e que as faculdades de educação física eu acho que exploram mal, né? De um lado, elas não se fazem presente nesse universo tanto quanto poderiam, e ao mesmo tempo em que elas, por outro lado, não permitem que esse universo penetre nas universidades, nas faculdades, por meio de eventos, projetos de extensão, cursos de extensão, seminários, enfim. Haveria um universo de possibilidades para, digamos assim, consolidar o diálogo entre faculdades e esse ecossistema de saberes que existe no campo dos esportes, que eu acho que é subutilizado. Então tudo isso eu acho que reforça um pouco, acrescentando aquilo que você já tinha dito, por que as faculdades, elas, em parte, se mostram incapazes de preparar para o mercado de trabalho. E você, meu querido e minha querida ouvinte da Educação Física SA, a sua faculdade, ela te preparou para o mercado de trabalho? Conta pra gente, se você é estudante, ela está te preparando? Comenta no nosso canal do YouTube ou nas plataformas de áudio Google Podcasts e Spotify, que é onde nós estamos presentes. A gente vai encerrando mais um episódio de Educação Física SA, convidando você para estar com a gente todo domingo às 8 horas, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast. Deixando um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Valeu, galera. Boa semana de trabalho para vocês. Sobe o som.
Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.